Oi pessoal, aqui é o Cristiano, hoje é 30 de abril, eu vim repercutir aqui com vocês um artigo publicado nessa semana no Journal of Cystic Fibrosis sobre os casos de coronavírus nas pessoas com fibrose cística. A gente já vem acompanhando isso, vocês sabem, desde o início do mês passado. A gente fez alguns vídeos comentando alguns casos que a gente conseguiu relatos das próprias famílias, dos próprios pacientes, e agora a gente tem primeiro um trabalho então dos médicos de vários centros de referência comentando os casos então que chegam para tratamento desses pacientes. Esse estudo teve a participação de 8 países, a gente teve Reino Unido, Austrália, França, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Holanda e Irlanda participando desse trabalho. No total eles entrevistaram 40 pacientes, tiveram acesso também aos prontuários desses pacientes, fizeram uma pesquisa sistemática, né, de tudo que eles apresentaram, de sintomas, como foi o tratamento deles, e chegaram a algumas conclusões importantes que eu vou comentar aqui. Gente, primeira coisa que a gente tem que comentar aqui é que eles acreditam que esse número de pacientes relativamente pequeno, né, pelo que era esperado, só se deve a uma coisa: esses pacientes estarem isolados, né, estarem em isolamento social. Essa é a única hipótese que eles levantam nesse trabalho, essa é a única hipótese que a gente deve trabalhar, e eu vou comentar um pouco mais porquê disso. Então, nesses 40 pacientes que a gente está falando, né, 11 deles eram transplantados. A média de idade deles foi de 33 anos, mas variando de 15 a 59 anos. Então, realmente, nesses pacientes aí não havia nenhum paciente com menos de 15 anos. Isso é importante porque naquele primeiro vídeo a gente comentou um caso de um menino de 6 anos, ele não está nesse estudo e não tem outras crianças mais novas. A gente sabe que houve casos na Itália de crianças pequenas. A gente sabe desse menino de 6 anos e a gente não sabe por que ele não está nesse estudo, mas de certa forma isso é uma boa notícia que confirma aquelas outras que a gente já vinha dando, de que é bem incomum, não é comum essa doença pelo novo coronavírus se manifestar em crianças menores, né? É mais comum então nas pessoas com mais idade. Um outro achado um pouco diferente aí da população em geral é que nesses pacientes, né, que eles investigaram, 57% eram mulheres, só 43% eram homens, e totalmente diferente, né, da população em geral, que está encontrando entre 60% e 75% mais, né, de homens do que de mulheres. Nesses 40 pacientes isso foi um pouco diferente. É uma coisa curiosa, mas também não chega a ser tão importante assim para o que a gente está falando. 38% desses pacientes tinham diabetes relacionado à fibrose cística, né? A gente sabe que 25% dos pacientes adultos com fibrose cística têm diabetes relacionada à fibrose cística, e a gente está vendo que a diabetes na população em geral é uma situação que aumenta o risco, né, das formas mais graves do coronavírus. Então, as pessoas com fibrose cística, com diabetes relacionado à fibrose cística, devem ter ainda mais cuidado. 70% dessas pessoas que tiveram o coronavírus também estavam com alguma bactéria. 71% delas tinham pseudomonas, né? Dessas pessoas eu já comentei, né, que 11 dessas 40 eram transplantados, né? Uma mulher desse grupo estava grávida e teve o filho normalmente, né? Ela e o filho estão bem e não teve nenhum óbito, tá? Isso é importante porque naquele primeiro vídeo a gente comentou de um óbito também, e esse óbito não foi reportado nesse estudo. A gente não sabe se porque aquela notícia era uma fake news ou uma notícia que aconteceu aqui no Brasil também, de ser reportada uma morte por fibrose cística lá em Pernambuco, que não era fibrose cística. E então como a gente naquele primeiro vídeo comentou, né, que a gente estava falando de casos que a gente viu nas redes sociais, ou seja, a gente não tinha toda a certeza daquela informação. Pode ser que a gente ainda não tenha nenhum óbito realmente nas pessoas com fibrose cística que adquiriram coronavírus, tá?
sobre a evolução da doença. Aparentemente a doença evoluiu como as outras pessoas sem fibrose cística, né? Só que é importante comentar que 1/3 dessas pessoas que apresentou a COVID, né, precisaram de oxigênio no seu atendimento, né? Só um precisou ser entubado e era um paciente de um pós-transplante. 4 precisaram de CTI, ou seja, 10% desses pacientes que apresentaram sintomas da COVID com fibrose cística precisaram ir para a CTI, tá? Já comentei, nenhum morreu e 14 desses pacientes estavam usando algum dos moduladores, né, os novos medicamentos para fibrose cística. Esse trabalho preferiu não comentar nada a respeito de se isso fez a diferença ou não. A gente comentou no primeiro vídeo que a gente fez que na impressão dos pacientes que tiveram, eles acham que se não tivessem usando os moduladores, teriam tido um resultado muito pior. No estudo eles não chegam a fazer essa discussão, mas acho que é uma discussão que a gente precisa começar a ter. Então era isso, gente. Achei importante comentar sobre esse artigo, porque ontem teve a divulgação de um outro artigo, que era uma notícia que saiu lá nos Estados Unidos, que levanta uma outra série de hipóteses possíveis para os pacientes não estarem adquirindo tanto coronavírus quanto se esperava que tivessem, né, um número relativamente pequeno de pessoas com fibrose cística pegando, né, a Covid-19. Eu queria comentar, já fiz esse comentário lá no artigo que saiu ontem, mas queria comentar aqui, discutindo esse artigo aqui do Journal of Cystic Fibrosis, que a única hipótese para isso, a única hipótese aceita para isso é de que isso se deve ao isolamento social desse grupo. Então a gente sabe que a gente já tem uma população acostumada ao cuidado com a higiene das mãos, uso de máscara, esse tipo de coisa, e agora ainda está mais recolhido, e é isso que esse grupo de médicos, né, esse grupo grande de médicos de 8 países, atribui esse fenômeno das pessoas com fibrose cística então não estarem tão expostas à Covid-19 como a população em geral. É a única hipótese e é onde eu quero me concentrar aqui para vocês ficarem em casa, gente. O número de casos no Brasil vai crescer assustadoramente em maio. Aqui no Rio de Janeiro está esperado um crescimento de 5 vezes o número de casos e óbitos que a gente está observando hoje, no início no final de abril. Até o final de maio a gente vai ter 5 vezes mais casos. A gente já está num colapso do sistema de saúde, então ninguém vai querer testar essa hipótese de que a fibrose cística dá algum tipo de proteção à Covid. Pelo amor de Deus, não acreditem nisso. Acreditem que o que está fazendo a diferença é vocês ficarem isolados, vocês se cuidarem como sempre fizeram, e vão precisar ficar um pouco mais ainda se vocês quiserem evitar algum problema com a Covid-19. Obrigado e tenham todos aí um bom dia.